Band News Futebol Clube. Com Fábio Pinel. Bom dia, Pinel. Bom dia, Antonélio. Bom dia, Luciana. Bom dia. E claro, bom dia a você, ouvinte ligado na Band News FM. Pinel, meio frio aqui no estúdio, mas o que é quente para hoje, quinta-feira, no mundo do futebol mineiro, nesse campeonato brasileiro, Cruzeiro, Atlético, América, você escolhe e começa por onde? Olha, vou começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que está folgando hoje pela manhã lá em Atibaia, se preparando ainda para o jogo contra o Internacional. O time ainda tem treinos à tarde, amanhã e no sábado, retornando depois para Belo Horizonte. E ontem o hacker atacou de novo. Eu vi isso. Agora o alvo é o Perrella. O alvo agora é o atual presidente do clube, Zezé Perrella. Sobrou até pro irmão dele, que já se afastou do futebol há 2-3 anos, né? Dizendo que eles estão querendo comprar um novo avião, dando indícios de que a administração estaria desviando o dinheiro do clube. Mas coisa de hacker, né? Parece um torcedor talvez decepcionado com o que acontece com o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o que está sendo tuitado pelo Oficial Cruzeiro, né, twitter.com/Oficial Cruzeiro, não deve ser levado em consideração, já que é ação de um hacker. E o Cruzeiro preocupado com essa rede social porque está enfrentando uma burocracia danada para recuperar o domínio ou excluir a conta. O hacker, ele pegou a senha, né? Ele mudou, alterou a senha. Ele alterou a senha. E o Departamento de Comunicação do Cruzeiro não tem acesso mais a essa conta do Twitter, então esse hacker coloca o que ele quer, o que ele quiser lá dentro ele coloca. Justamente. E aí o Cruzeiro tentando então resolver essa situação e ao mesmo tempo pensar no futebol, né? Foi divulgado essa semana que o Vitorino, que perdeu aquele pênalti contra o Flamengo na semana passada, aliás, no domingo passado, durante a semana que antecedeu o jogo contra os cariocas, já havia tido um baixo rendimento no treino de cobrança de pênaltis. E ainda assim foi para a disputa, foi lá para bater o pênalti, deu no que deu. O Cruzeiro precisa rever realmente alguns conceitos e buscar essa vitória no final de semana. Hoje pela manhã, mudando de assunto, falando do Atlético, o Cuca conversando bastante com os jogadores. O treino começou às 10 horas da manhã, há pouco. Nosso companheiro de TV Bandeirantes, o Guto Rabelo, ele está lá na Cidade do Galo, ele me dizia que a entrada foi liberada por volta de 10h30, 10h35, e até às 5, 10 minutos, quando conversei com ele, ele me dizia que a conversa ainda estava em andamento. Ainda não havia começado o treino, muita conversa para cima desse grupo de atletas para, de repente, manter o astral elevado. O time vindo de 3 vitórias seguidas, né, Antonelli? Buscando mais uma agora contra o Figueirense. Trabalhar o psicológico da turma, né? Talvez manter os pés no chão, né? O time está no bom momento, são 3 vitórias, afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. E a empolgação é tanta que a diretoria adiantou a venda dos ingressos para o jogo contra o Coritiba. O jogo é só na semana que vem, na quinta-feira. Antes o Atlético enfrenta agora no final de semana no Orlando Scarpelli o Figueirense. Pinel falou sobre esse jogo. Na próxima quinta o Atlético pega o Coritiba e os ingressos já estão à venda. Ingressos com preços entre R$5 e R$50. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente já em algumas oportunidades no ano passado já viu essa antecipação de venda, né? Para jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. A diretoria querendo aproveitar o bom momento, né? O torcedor está empolgado, está vendendo agora o ingresso e até uma tranquilidade para o torcedor se programar, se preparar, né? Para não ficar aquela correria em cima da hora para comprar um ingresso também. Eu acho isso que é muito válido e é muito legal. Olha, lembrando que a venda é limitada a 5 bilhetes por pessoa, existe a meia entrada para todos os setores, ingressos a R$5 e também a R$50 para aquelas cadeiras especiais. E por falar na torcida atleticana, no treinamento do Cruzeiro apareceram uns gaiatos ali com a camisa do Atlético para dar uma zoada no time, uma secada na equipe do Cruzeiro que tá lá em Atibaia, né? Mas Agora, é verdade. aproveitando falando de Cruzeiro, tem aquela questão do tabu, né? Do Internacional, o fato do Cruzeiro não perder pro Internacional aqui em Minas há 24 anos, tem uma história dessa? O Cruzeiro pode contar com isso, com essa questão do tabu? Eu costumo dizer, sabe, Luciana, que tabu é bacana pra gente, de repente, dar uma diferenciada, ter uma notícia diferente para dar para os nossos ouvintes, para a imprensa, mas não entra em campo, né? O tabu não ganha jogo. Você não pode contar com esse fato de que o Cruzeiro não perde para o Internacional há tantos anos. Então isso não vai entrar em campo e vai botar uma barreira para o Internacional fazer um gol. O ideal é o time fazer o dever de casa. Justamente. E tá difícil, né? O Cruzeiro, infelizmente, nesse Campeonato Brasileiro vai mal das pernas. Não conto muito com esse tabu
para o jogo do final de semana. E com relação aos torcedores do Atlético, é porque está rolando uma convenção de uma grande empresa brasileira, justamente no hotel onde está hospedado o Cruzeiro. Há cruzeirenses também hospedados no A hotel. turma não perde tempo, né? Mas ninguém vai falar que tinha cruzeirense, né? Vai preferir falar que tinha atleticano lá no hotel do Cruzeiro, acompanhando o treino do Cruzeiro. Mas faz parte, acho que é mais ou menos isso o futebol. E no América? O América tomando forma para o jogo contra o Fluminense no final de semana. O Givanildo Oliveira abrindo mão dos 3 zagueiros, a princípio, pode ser que ele retorne ao 3-5-2, mas o time formando, por exemplo, por enquanto, melhor dizendo, com Neneca, Marcos Rocha, William Rocha, Micão e Gilson. Marcos Rocha que foi liberado pelo STJD, Amaral, Glauber, Leandro Ferreira e Rodriguinho, na frente o Fábio Júnior e o Kempis. Deve mesmo ser esta a formação do América para o jogo do final de semana. Só para a gente encerrar rapidinho, ontem teve o arbitral do Campeonato Mineiro 2012, nenhuma mudança. O campeonato terá a mesma fórmula de disputa desse ano, uma fase em turno único, 12 times, todos contra todos, 4 se classificam para a semifinal, os melhores fazem a decisão do título. Bom, nota triste no futebol, o falecimento do Ézio que defendeu a camisa do Atlético entre 95 e 96, foi craque no Fluminense. O corpo do Ézio está sendo velado na sede do Fluminense, lá no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras. Ele que não resistiu a um câncer de pâncreas, morreu ontem aos 45 anos de idade. Jovem, infelizmente, deixa esse mundo, mas vai jogar lá no céu com um grande time de estrelas. O Tele Santana certamente vai recebê-lo de braços abertos. Infelizmente, nos deixa nesse momento. Foi um grande jogador. Até que no Atlético não teve uma boa passagem, mas no Fluminense escreveu páginas bacanas, é o 9º maior artilheiro da história do Flu. Muito bem, Fábio Pinel falando sobre futebol aqui na Band News, no jornal Band News Minas, primeira edição, de volta na segunda edição, às 6 da tarde, daqui a pouquinho na tela da Band, Pinel. 12:30, jornal Band Minas, fique ligado, tem muita informação bacana pra você. Ótima quinta.